Seu gato olha para a tigela de água novinha e limpa que você preparou com todo o amor do mundo. E vai beber água da privada? Ou talvez ele espere pacientemente você abrir a torneira para lamber 2 gotinhas, como se fosse o néctar dos deuses. Se você se identificou, bem-vindo ao clube dos pais de gatos que vivem se perguntando: será que meu gato está quebrado? A verdade, meus amigos, é que esse comportamento aparentemente birrento pode ser um sinal de perigo para a saúde do seu bichano, especialmente para os rins dele. Mas relaxa. Hoje eu vou te contar o segredo, um truque ridiculamente simples para triplicar a hidratação do seu gato e transformar a hora de beber água em uma festa. Preparado para salvar os rins do seu chefinho peludo? Antes de começar, já me conta aí nos comentários como se chama o seu imperador ou imperatriz de 4 patas. Para entender por que seu gato age como um nobre do deserto que despreza sua água, precisamos, bem, entender que ele é um nobre do deserto. Sério, os ancestrais dos nossos gatos domésticos viviam em ambientes áridos, onde a água não era exatamente abundante. Por isso, eles evoluíram para conseguir a maior parte da hidratação diretamente da caça. Um ratinho ou um passarinho, por exemplo, é basicamente um lanchinho com cerca de 70% de água. O corpo deles foi programado para não sentir sede da mesma forma que nós. O problema é que o seu feroz caçador doméstico agora come uma ração seca que tem, no máximo, 10% de umidade. O cérebro dele ainda opera com o software do deserto, mas a dieta mudou completamente. A conta simplesmente não fecha, e é aí que os problemas começam a aparecer. Vamos começar com a parte séria, mas prometo que vai ser rápido e sem dramas mexicanos. A desidratação crônica em gatos é como aquele parente chato que chega sem avisar e nunca mais vai embora. Um problema silencioso e extremamente perigoso. Quando um gato não bebe água suficiente, o sangue dele fica mais espesso, o coração precisa trabalhar mais, e o mais grave de tudo, os rins ficam sobrecarregados. Pense nos rins como os filtros de altíssima tecnologia do corpo do seu gato. Eles trabalham 24 horas por dia para eliminar as toxinas. Com pouca água, esses filtros começam a entupir. A urina fica superconcentrada, o que pode levar à formação de cristais e cálculos dolorosos e, no pior dos casos, a temida doença renal crônica, uma das principais causas de morte em gatos mais velhos. E o pior, gatos são mestres em esconder a dor. Quando você percebe os sinais, muitas vezes o dano já é grande. Por isso, agir preventivamente não é só um ato de amor. É a melhor apólice de seguro para a vida longa e feliz do seu felino. Aprofundando um pouco mais nessa mente felina, por que a água parada na tigela é tão desinteressante? Imagine ser um predador na natureza. Uma poça de água parada pode ser um banquete para bactérias, um lugar onde outros animais doentes beberam. É um risco. O instinto do seu gato grita: cuidado, isso aí pode estar contaminado. Em contrapartida, água corrente, como a de um riacho ou uma nascente, é sinônimo de água fresca, limpa e segura. É por isso que a torneira da pia se torna o lugar mais interessante do mundo. Ela simula essa fonte de água pura que o cérebro ancestral dele está programado para procurar. Seu gato não está sendo fresco, ele está apenas seguindo um manual de sobrevivência de milhares de anos. O problema é que nós, humanos, insistimos em oferecer a ele uma poça de água parada e esperamos que ele fique feliz com isso. Precisamos pensar como um gato para resolver esse problema. Agora vamos quebrar um dos maiores mitos da história da gatofilia. Ah, mas meu gato não bebe água, então eu dou um pouquinho de leite para ele. Ele adora. Pessoal, por favor, parem com isso. Gatos adultos, em sua grande maioria, são intolerantes à lactose. O leite de vaca pode causar um verdadeiro desastre intestinal no seu bichano, resultando em diarreia, vômitos e gases. E diarreia, adivinhem só, leva a mais desidratação.
É um ciclo vicioso terrível. Dar leite para um gato achando que está hidratando é como tentar apagar um incêndio com gasolina. A única exceção são os filhotinhos órfãos, que precisam de fórmulas específicas que imitam o leite da mãe gata. Mas isso é outra história. Para gatos adultos, a regra é clara. O único líquido que eles devem beber regularmente é água. Fresca, limpa e abundante. Leite é petisco de risco, não fonte de hidratação. Vamos analisar a cena do crime. A própria tigela de água. Muitas vezes, o problema está bem ali, debaixo do nosso nariz. A maioria das tigelas que compramos são francamente mal projetadas para um gato. O formato, o material, a profundidade, tudo isso importa para o seu felino exigente. Tigelas muito fundas e estreitas podem causar algo chamado fadiga dos bigodes. Os bigodes de um gato são como superantenas, extremamente sensíveis. Toda vez que ele tenta beber água e os bigodes encostam nas laterais da tigela, isso causa um desconforto, uma sobrecarga sensorial. É como se alguém ficasse te cutucando toda vez que você fosse beber um copo d'água. Irritante, né? Com o tempo, o gato associa a tigela a essa sensação desagradável e simplesmente passa a evitá-la. Ele não é dramático, ele só está tentando te dizer que aquela tigela é um instrumento de tortura. E agora, o erro número 1, o campeão de todos, o que 9 em cada 10 pais de gato cometem sem saber. Onde você coloca a tigela de água? Ao lado da tigela de comida, certo? Parece lógico para nós, humanos, comida e bebida juntas. Mas para um gato, isso é um absurdo, uma ofensa. No mundo selvagem, um gato jamais contaminaria sua fonte de água com os restos de sua presa. A carcaça atrai predadores e bactérias, então a água precisa ficar bem longe. Esse instinto poderoso continua vivo no seu gato de apartamento. Colocar a comida e a água lado a lado pode fazer com que ele beba muito menos, pois o cheiro da ração contamina a água na percepção dele. A regra de ouro é: separe os potes. Coloque a água em um cômodo e a comida em outro, ou pelo menos a alguns metros de distância. Você vai se surpreender com a diferença que essa simples mudança pode fazer. Já falamos da fadiga dos bigodes, mas vamos detalhar a solução. O ideal é optar por tigelas largas e rasas. Pense em um prato de sopa em vez de um copo fundo. Isso permite que o gato beba confortavelmente sem que seus preciosos e sensíveis bigodes fiquem roçando nas laterais. Ele precisa conseguir colocar o focinho na água sem que as antenas dele entrem em curto-circuito. Materiais como cerâmica, vidro ou aço inoxidável são as melhores opções. Eles não retêm odores, são fáceis de limpar e não acumulam bactérias como o plástico. A tigela de água perfeita é aquela que o gato mal percebe que está lá. Ele simplesmente se aproxima, bebe e sai, sem nenhum tipo de estresse ou desconforto. Sim, escolher uma tigela de água para um gato é quase tão complexo quanto escolher um carro, mas vale a pena. E o material da tigela? Ah, isso faz uma diferença gigantesca. Muitos de nós começamos com aquelas tigelinhas de plástico coloridas e baratinhas. Elas são bonitinhas, mas são as piores inimigas da hidratação do seu gato. O plástico é poroso, o que significa que, com o tempo, ele desenvolve micro-arranhões que se tornam um paraíso para a proliferação de bactérias. Essas bactérias criam um biofilme, uma camada meio gosmenta, que altera o cheiro e o sabor da água. Seu gato, com seu olfato superpoderoso, sente isso e pensa: eca, essa água está estragada. Além disso, alguns gatos podem desenvolver acne felina, que são aquelas bolinhas pretas no queixo, por causa do contato com o plástico contaminado. A solução? Invista em tigelas de aço inoxidável, cerâmica ou vidro. São higiênicas, duráveis e não vão ofender o paladar refinado do seu pequeno gourmet. Você sabia que até a temperatura da água pode influenciar se o seu gato vai beber ou não?
É mais um detalhe no longo manual de instruções felino que ninguém nos entrega. Alguns gatos são indiferentes, mas muitos têm preferências claras. Geralmente, eles não gostam de água muito gelada, pois pode ser um choque para o sistema deles. Uma água em temperatura ambiente ou ligeiramente fresca costuma ser mais atraente. Em dias muito quentes, você pode notar que seu gato busca superfícies frias para deitar, e talvez uma água mais fresca seja bem-vinda. Uma boa tática é colocar 1 ou 2 cubos de gelo na tigela. Isso não só refresca a água, como também cria um objeto móvel e interessante para ele brincar, o que pode incentivá-lo a beber. Observe seu gato. Ele é o melhor termômetro para saber qual a temperatura ideal. Teste e veja o que agrada mais o seu rei ou rainha. Ok, chegamos ao momento que todos esperavam. Qual é o grande truque? A bala de prata? A solução mágica? A resposta é água em movimento. Lembra que falamos que o instinto deles procura por água corrente, como um riacho? Pois bem, a tecnologia nos permite trazer um mini riacho para dentro de casa. Estou falando das fontes de água para gatos. Esses bebedouros elétricos mantêm a água circulando constantemente. O movimento da água a torna visualmente mais atraente. O barulhinho suave estimula a curiosidade, e a circulação ajuda a oxigenar a água, deixando-a com um sabor mais fresco. Para muitos gatos, a introdução de uma fonte é o suficiente para duplicar ou até triplicar o consumo de água da noite para o dia. É como trocar um copo de água parada por uma cascata de água mineral fresca. É um verdadeiro upgrade na experiência de hidratação do seu pet. Mas atenção, nem toda fonte é criada igual. Antes de sair correndo para comprar a primeira que encontrar, existem alguns pontos a considerar. Primeiro, a limpeza. A fonte precisa ser super fácil de desmontar e limpar. Se for um quebra-cabeça de 1000 peças, você vai ter preguiça de limpar. E uma fonte suja é pior do que uma tigela suja. A água fica parada no motor e pode virar um criadouro de bactérias. Limpe-a completamente pelo menos uma vez por semana. Segundo, o material. Assim como nas tigelas, prefira fontes de cerâmica ou aço inoxidável. Terceiro, o filtro. Verifique se a fonte tem um bom sistema de filtragem para remover pelos, poeira e outras impurezas. E por último, o barulho. Alguns motores são muito barulhentos e podem assustar gatos mais medrosos. Procure por modelos silenciosos. Uma boa fonte é um investimento na saúde do seu gato, então escolha com sabedoria. Aqui vai a segunda parte do nosso truque, que, combinada com a fonte, cria a estratégia de hidratação perfeita. É a tática das múltiplas estações de água. Não limite seu gato a um único ponto de hidratação. Gatos gostam de encontrar recursos em seu território. Espalhe várias tigelas de água, ou até mais de uma fonte, pela casa, em locais que seu gato costuma frequentar. Coloque uma no quarto, outra na sala, talvez uma perto da janela onde ele gosta de observar os pássaros. A ideia é transformar a casa em um oásis. Assim, toda vez que ele estiver andando por aí, vai tropeçar em uma fonte de água fresca e pensar: por que não? Isso transforma o ato de beber água de uma obrigação para uma oportunidade casual. É uma mudança de mentalidade que faz toda a diferença, especialmente para gatos mais preguiçosos. Quer deixar a água ainda mais irresistível? Que tal um drink especial para o seu felino? Às vezes, tudo o que eles precisam é de um incentivo extra. Uma maneira de fazer isso é temperar a água. Calma, não vá colocar sal e pimenta. A dica é adicionar uma quantidade mínima de algo que eles amem. Por exemplo, o caldinho que vem na lata de atum, em água sem sal, ou de sardinha. Algumas gotas são suficientes para deixar um cheirinho atraente. Você também pode ferver um pedaço de frango ou peixe sem tempero nenhum e usar um pouquinho daquela água do cozimento, depois de fria, claro, em uma das tigelas.
Não faça isso em todas as tigelas, nem todos os dias, para não acostumar mal. Use como um agrado, um happy hour felino, para incentivá-lo nos dias em que ele parece estar bebendo menos. Já mencionamos brevemente, mas vale um bloco inteiro para essa dica simples e genial. Cubos de gelo. Para muitos gatos, um cubo de gelo flutuando na tigela de água é a coisa mais fascinante do universo. É um objeto que se move, que faz um barulhinho, que muda de forma e que ele pode tentar caçar com a patinha. Essa brincadeira inocente faz com que ele interaja mais com a água e, consequentemente, beba mais. Em dias de calor, é um bônus, pois ajuda a manter a água fresca por mais tempo. Você pode até fazer cubos de gelo com aquela água temperada de frango ou atum que mencionamos antes, criando um picolé super atraente para ele lamber. É uma forma barata, fácil e divertida de estimular a hidratação e proporcionar um enriquecimento ambiental para o seu gato. Às vezes, as melhores soluções são as mais simples. Agora, vamos falar do hack supremo, a forma mais eficiente de garantir que seu gato esteja hidratado, mesmo que ele não seja um grande fã de beber água. A resposta está na comida. A ração úmida, seja em sachê ou latinha, é a melhor amiga dos rins do seu gato. Enquanto a ração seca tem no máximo 10% de umidade, a ração úmida tem entre 70% e 80%. É basicamente comida e água no mesmo pacote. Oferecer pelo menos uma porção de ração úmida por dia já aumenta drasticamente a ingestão total de líquidos do seu gato. Se o seu gato comesse apenas ração úmida, ele provavelmente beberia pouquíssima água da tigela. E isso seria perfeitamente normal, pois ele já estaria obtendo quase tudo o que precisa da alimentação. É a forma mais natural de hidratação, imitando a presa que seus ancestrais caçavam. Ah, mas meu gato é viciado em ração seca e se recusa a comer sachê. Sim, conhecemos bem esse drama. Gatos podem ser extremamente seletivos e resistentes a mudanças na dieta. A transição para a ração úmida precisa ser feita com paciência e estratégia, como uma operação secreta. Comece oferecendo uma quantidade minúscula de sachê, do tamanho de uma unha, ao lado da ração seca que ele ama, apenas para ele se acostumar com o cheiro e a textura. Depois, tente misturar essa pequena quantidade na ração seca. Aumente a proporção de úmida para seca de forma muito gradual, ao longo de semanas ou até meses. Você também pode tentar aquecer a ração úmida por alguns segundos no micro-ondas para liberar o aroma e torná-la mais apetitosa. Não desista na primeira tentativa. A saúde do seu gato vale a sua paciência. Além de todas essas estratégias, podemos transformar a hidratação em um jogo. Isso se chama enriquecimento ambiental e é fundamental para a saúde mental de um gato que vive dentro de casa. Que tal colocar uma bolinha de ping-pong em uma tigela grande e rasa com água? Muitos gatos ficam fascinados tentando capturar a bolinha e acabam bebendo água no processo. Outra ideia é usar uma seringa sem agulha para esguichar um pouquinho de água no chão do box do banheiro, limpo, claro, para ele lamber, simulando uma caça. Você pode também oferecer a água em recipientes inusitados, como um copo de vidro mais pesado na pia, sob supervisão. A ideia é quebrar a monotonia e associar a água a uma experiência divertida e curiosa, e não apenas a uma tigela parada no canto da cozinha. Como saber se todos os seus esforços estão funcionando? É importante aprender a monitorar o nível de hidratação do seu gato em casa. Existem 2 testes simples que você pode fazer. O primeiro é o teste da elasticidade da pele. Puxe gentilmente a pele na região do pescoço ou das costas do seu gato. Em um gato bem hidratado, a pele volta imediatamente ao lugar. Se ela demorar a voltar ou ficar armada, pode ser um sinal de desidratação. O segundo teste é o da gengiva. Levante o lábio do seu gato
e pressione levemente a gengiva dele com o dedo. Ela deve ficar branca e voltar à cor rosada normal em 1 ou 2 segundos. Além disso, a gengiva deve estar úmida e escorregadia, e não seca ou pegajosa. Fazer esses cheques rápidos regularmente te ajuda a ficar de olho na saúde do seu pet. É crucial também saber reconhecer os sinais de alerta de uma desidratação mais séria, que exigem uma visita ao veterinário. Fique atento a sintomas como letargia e falta de energia, perda de apetite, olhos fundos e sem brilho, e uma frequência cardíaca acelerada. Outro sinal importante é se o seu gato para de usar a caixa de areia, ou se você percebe que ele está fazendo um esforço muito grande para urinar, mas sai pouca ou nenhuma urina. Isso pode indicar um bloqueio urinário, que é uma emergência médica gravíssima. Não hesite em procurar ajuda profissional se notar qualquer um desses sinais. Na dúvida, é sempre melhor prevenir e levar ao veterinário. Lembre-se, você é o maior defensor da saúde do seu gato. Ufa, quanta informação! Vamos recapitular e montar nosso plano de ação infalível. O plano de tripla hidratação. Passo 1. Melhore a oferta de água. Troque as tigelas de plástico por modelos de cerâmica ou inox, largos e rasos. E, o mais importante, invista em uma fonte de água para simular a água corrente que eles tanto amam. Passo 2. Estratégia de localização. Separe a água da comida e espalhe múltiplas estações de hidratação pela casa, em lugares estratégicos que seu gato frequenta. Transforme a hidratação em uma caça ao tesouro. Passo 3. Hidratação pela comida. Introduza a ração úmida na dieta do seu gato. Mesmo que seja apenas uma porção por dia, isso já fará uma diferença absurda na ingestão total de líquidos. Seguindo esses 3 passos, você ataca o problema por todos os ângulos e garante que seu felino fique saudável e bem hidratado. E por fim, a lição mais importante de todas. Seu gato não está quebrado. Ele não te odeia e não está fazendo birra. Ele é simplesmente um gato. Um descendente de caçadores do deserto, com instintos e necessidades muito específicas que, muitas vezes, não entendemos. Ele não ignora a tigela de água para te irritar. Ele faz isso porque o cérebro dele está seguindo um manual de sobrevivência milenar. Nosso papel, como seus servos dedicados e pais amorosos, é entender essas necessidades e adaptar o ambiente para que ele possa prosperar. É criar um oásis particular para o nosso pequeno tigre de sofá. E, no final das contas, todo esse esforço é recompensado com aquele ronronar gostoso, aquela amassadinha de pão na nossa barriga e a certeza de que estamos dando a ele a vida mais longa, saudável e feliz possível. E isso não tem preço. E aí, agora vocês são oficialmente especialistas em hidratação felina. Viram como um pequeno ajuste, como mudar a tigela de lugar ou oferecer uma fonte, pode fazer uma diferença enorme? Agora vocês sabem que por trás daquele olhar de desprezo para a tigela de água, existe uma lógica ancestral muito poderosa. Lembrem-se, cuidar da hidratação é um dos maiores atos de amor que podemos fazer pelos nossos gatos, protegendo aqueles rins preciosos e garantindo muitos anos de amassadinhas de pão e correrias de madrugada pela casa. Apesar de todo o trabalho que eles nos dão, nós os amamos incondicionalmente, não é mesmo? Se você gostou dessas dicas e aprendeu algo novo, por favor, esmague o botão de like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e compartilhe com outro pai ou mãe de gato que precisa saber desses segredos. E para fechar, me conta aí nos comentários. Qual foi a coisa mais estranha que seu gato já usou como bebedouro? O meu uma vez tentou beber a água do vaso de plantas. Quero saber as histórias de vocês. Um abraço e até a próxima.